Quantos tabus são quebrados ao longo do tempo? Quantas coisas que a gente acreditava que eram imutáveis mudaram? Pois é, disse um poeta, um dos maiores letristas da história da música brasileira, que o tempo não para. Frase de Cazuza. E a gente vai falar sobre isso no episódio de hoje, inclusive com um convidado que eu conheci ele de um jeito inusitado e apresentei aqui para os meninos. Nós contratamos o mesmo serviço, depois tivemos problemas com este serviço e de uma questão que parecia ruim, o tempo foi andando, e a gente está aqui hoje e vai poder conversar nesse nosso novo episódio do podcast Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Vamos nessa! Muito bem, bem-vindos, bem-vindas, todas ao nosso podcast Quando Comi o Cérebro de Sócrates. E hoje a gente tem convidado. Eu vou dar um... Como é que é, Júlio, da última vez que a gente fez? É How? How. Eu vou fazer um How aqui para os nossos dois titulares, né, junto comigo. Então, prazer, Danilo Afonso, o senhor, sua graça. How. Pailu Soares. Júlio aqui. Nosso Júlio César, imperador biológico, né? Júlio Del Valle. E hoje a gente está aqui com um convidado fantástico, José Donizete. Para mim é Doni, foi assim que eu conheci. Ele vai contar um pouco da história dele. Aliás, Doni, quem é você? Se introduza aqui para nós, para os nossos ouvintes. Como é que você chega nesse mundo de Deus? Como é que você se torna Doni? Olha, eu chego não parando, né? Enquanto com o tema, não parando. Bom, eu sou natural do interior do Paraná, do norte do Pará, uma cidadezinha bem pequena chamada São Pedro do Ivaí. Mas essa cidade do Ivaí, lá tem um rio que passa pela cidade, chama Rio Ivaí. Então, por isso, a região tem várias cidades com essa conotação de nome. Mas eu nasci numa cidade pequena, menor ainda, chamada Fênix. Na verdade, menor ainda, nasci numa fazenda. Então, na época, sim, nasci numa fazenda, numa situação bem complicada, né, da época, né, no Paraná. Até o clima era diferente na época, né? Eu nasci em 67, sou de fevereiro de 67, eu sou aquariano, né? Então, eu nasci numa cidade chamada Fênix. Inclusive, nas minhas falas, eu falo que eu renasci da cinza, né? Então, a gente nasceu numa situação extrema de pobreza e até por falta de alimento. Então, eu vim dessa cidade, vivi lá até os 15 vim para São Paulo. Em Fênix mesmo? Não, nasci em Fênix. Depois cresceu em São Pedro? Depois eu fui para a região de São Pedro. Aí a gente morava em sítios, né? E com 6 anos de idade fui para a cidade. Então, assim, dos 5 ou 6 anos é que eu tenho lembrança da minha vida, da minha evolução, inclusive entendendo como, mesmo sendo, acho que foi uma coisa intuitiva, né? Olha, um dia eu vou ser empreendedor, um dia eu quero sair daqui e construir alguma coisa. E foi isso que aconteceu. Então, até os 15 vivi em São Pedro. E em 82 tive um convite a vir para São Paulo, um convite de um tio, hoje dono de uma das maiores grandes, acho que é a maior grande rede de farmácia em São Paulo, onde tive a oportunidade de desenvolver a profissão. Começando ali entregando medicamento, lavando banheiro, enfim, eu tive uma oportunidade. Foi onde eu agarrei. Então, deixei minha família, vim sozinho. E durante ali 3 anos, morei sozinho. Dividia quarto, na verdade, né, com outras pessoas. E tinha que fazer meu autossustento. Mas na época, salário de moleque, salário de boy, né? Um salário bem pequeno. Mas se você não sabe o que acabava falando, é office boy. Office boy, dá um Google aí. Acho que hoje não tem office boy, né? Tudo hoje não, moto, não. Né? Motoboy. Mas já existiu office boy nesse mundo de Deus. Você foi office boy também? Fui office boy. boy. Também fui, cara. Me ensinou a andar pela cidade. Pelo amor de Deus, eu morria de medo. Agora você imagina um cara da roça, vindo lá do interior do Paraná, chegar em São Paulo, esse monstro, essa metrópole, quando vê de repente uma coisa enorme saindo de um túnel. Que ano que você chegou aqui, cara? Em 82. 40 anos eu estou em São Paulo. Já era uma metrópole gigantesca. Pô, enorme. Cheguei na rodoviária Tietê, olhei aquele negócio e falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Um caipira lá da roça, onde nunca tinha saído de lá, né? E na época as notícias demoravam a chegar, né? Não tinha. Hoje é muito fácil, né? Hoje celular, as redes sociais, enfim. Muito fácil. E aí comecei a trabalhar com farmácia. Fiquei mais ou menos uns 17 anos, aprendi toda a profissão, como um colaborador, e depois recebi um convite a ser sócio da rede, não de toda a rede, mas de uma pequena parte dela.
E ali eu vi uma oportunidade de crescimento financeiro, né, de empreender e tal. E comecei a desenvolver tudo. Eu entrei na área magistral. Eu vou correr um pouco a história aqui, que ela é longa, hein? São 40 anos de história. Porque o tempo não para, né? Não para, o tempo não para. Estou correndo aqui. E aí hoje eu sou farmacêutico, né? Eu trabalho como formulador, sou conhecido no mercado como Donizete Campos. Eu desenvolvo fórmulas, até tenho uma marca no mercado chamada Doutor Fórmula, não sei se você pôde acompanhar. Tem livros lançados, lancei um livro e tal. E a minha família, nós somos constituídos em 4, agora 5, uma netinha, 2 filhas médicas, tudo vindo aí de uma evolução, né? De uma evolução de trabalho e muito trabalho. Então essa é a minha história e a gente pode falar um pouco mais no decorrer aí do nosso podcast. Maravilha. O Doni comentou aqui uma palavra importante, que acho que a gente já discutiu várias vezes, que é oportunidade. Como é que isso te toca, Júlio? Porque estamos falando da história de um cara que teve que criar suas oportunidades, né? Pois é, porque assim, acho que a gente cresce muito ouvindo, né? Falando, não, você tem que perseguir os seus sonhos, e daí assim você vai conseguir crescer, você tem que sonhar. Cara, na prática, assim, a nossa vida ela é muito moldada não só pelo aquilo que a gente imaginou que vai ser, mas pelas oportunidades que foram surgindo no meio da vida. É interessante, né? Eu imagino que você lá na fazenda não imaginava trabalhar como farmacêutico, não imaginava ser empreendedor, pelo menos não nesse ramo, mas é isso, né? A vida ela vai impondo para a gente algumas oportunidades, a gente decide quais são as batalhas que a gente vai se engajar ou não, e tudo isso dá sentido, né, para a vida. E eu tô falando isso também porque eles sabem aqui, minha carreira começou assim, eu me formei em biologia, aí depois trabalhei com produção de vídeo, aí hoje eu faço projeto de arquitetura. Aí quase morreu montando uma Asa Delta amadora, lembra dessa história? Isso. Na verdade, assim, eu não tive a oportunidade de escolha, né? Ou é isso ou é isso. Embora eu caí dentro de uma profissão, dentro de um segmento que eu adoro. Na verdade, eu não faço o que eu mais gosto, que é estudar, levar informação às pessoas, impactar pessoas, levar a minha vida, a minha história para as pessoas, para que eu possa também incentivar outras pessoas a viver o que eu vivo hoje. Eu acho isso muito importante. Aliás, esse é o meu propósito. Eu sei que para viver esse propósito eu vou passar por vários processos bem difíceis para chegar a isso, entendeu? Então eu fui meio que lançado nesse segmento, mas eu agarrei a oportunidade. Claro. Isso que é legal. Não, você agarrar a oportunidade. É que existe às vezes eu acho que um conceito meio de autoajuda, assim, que tudo nasce dentro de você, que você tem que se expressar, e é isso, assim, você tem que o propósito é uma coisa que ela sempre está dentro de você. Eu acho que o propósito, sim, eu acho que você é participante disso, mas existem várias outras pessoas, outras situações que compõem esse propósito. Então, eu tô falando assim, minha carreira ela mudou muito, assim, né? Eu pensava uma coisa lá atrás, hoje eu faço alguma outra coisa e estou completamente engajado como um propósito de vida minha para aquilo que eu estou fazendo agora. Então é isso, o propósito ele tem muito a ver com as oportunidades que aparecem, né? Fala, não, isso aqui, eu vou me engajar com isso aqui vai dar sentido para minha vida. E não é só eu, né? Não é só aquilo que eu imaginei, aquilo que eu sonhei que vai criar algum propósito para mim, né? Interessante isso. Coisa. Você está falando de que farma talvez não seja a coisa que você mais gosta, né? Não, na verdade eu gosto. Na verdade, eu não faço o que eu mais gosto. Porque hoje a gente faz porque a gente administra, tem coisa dentro da administração, tem coisa que você não gosta. São os problemas, são as variáveis que acontecem. E o que eu gostaria mesmo é sentar numa mesa como essa, estar aqui batendo esse grande papo. O dia inteiro e impactar, passando a minha experiência, tudo aquilo. E estudar é uma coisa que eu gosto. Mas infelizmente devido às demandas, não dá para você reservar um tempo. Mas eu adoro a parte industrial. Mas olha que curioso. A farma foi o meio para você ter as condições financeiras, de conforto, de possibilidades, de crescer na parte de estudos e coisa e tal, que está te proporcionando você fazer a sua escolha para o propósito. Talvez o propósito ou aquilo que de verdade o teu coração está abundantemente exalando é que você quer dividir as suas experiências, que você quer poder compartilhar aquilo que você aprendeu e dar os caminhos até para facilitar a vida das pessoas que estão entrando, né? Que é muito nobre mesmo. Então, independente de ser, no teu caso, né, Júlio, você falou que começou como biólogo, mas não se via fazendo isso, né? Concluiu, mas não se via aplicando, entendeu? Foi o seu meio. Sim. Né? Sim. Então, acho que talvez o propósito pode até não ser a própria arquitetura, pode ter outra coisa por trás disso, mas ele está sendo o seu meio de novo.
em algum momento você vai encontrar esse caminho para equilibrar. Porque quando você não tem preocupação financeira, o resto flui. Mas se você tiver que fazer alguma coisa que possa estar dentro do propósito do coração e você tem a preocupação financeira, não anda. Porque, de novo, a gente fica enraizado a pagar contas, a honrar os compromissos, né? E aí eu não tenho tempo, não tenho cabeça aberta para poder fazer o propósito. Isso é verdade. Mas aí é muito louco isso, né? Porque eu que trabalho com esse tema propósito quase toda semana, seja dando aula no Unicamp, seja fazendo os trabalhos, né, com indivíduos de clarificar o propósito, a gente entra numa seara bacana e eu quero provocar o Doni e todos nós nisso. Eu concordo com o Júlio em partes e não é que eu discordo da outra parte, eu acho que é diferente. Então eu concordo que o propósito não pode ser uma obsessão de que eu tenho que ter clareza de alguma coisa dentro de mim e se não for isso, minha vida tem que parar. Não. Às vezes a gente tem que seguir com o que tem na mão, né? Vou parafrasear de novo o título aqui da nossa provocação, né? O tempo não para, a vida anda sempre para frente. Então se eu fico parado ali dizendo, mas eu não sei ainda qual é o meu propósito, então eu vou sentar no sofá e vou esperar o Espírito Santo aparecer aqui e me contar qual é. Não vai funcionar. Enquanto você não tem certeza, vai fazendo aquilo que a vida está te apresentando. Até porque muitas vezes a vida está dando pistas de qual é o seu propósito. E se você não for lá executar as coisas, você não vai descobrir. A outra parte que eu penso diferente é que sim, cada um de nós tem ali uma direção de propósito. E em tudo que a gente fala ali do Universal Journey, o projeto que a gente tem, a linha que diz qual é a direção do propósito tem a ver com os seus dons, com os seus talentos. Então muita gente também não sabe qual é o seu propósito porque não sabe nem o que veio fazer aqui nesse mundo. Tem um cara, eu não me recordo, mas eu acho que ele é pastor, mas pastor no sentido de estudioso, assim, né, de temas espirituais, chamado Edi Tavares. Não sei se você, Júlio, por acaso já ouviu falar dele. Posso estar até me equivocando aqui, mas de qualquer maneira tem uma frase dele que é ótima, mais ou menos assim, que diz que tem gente que quando nasce não sabe o que veio fazer nesse mundo. E outras que quando morrem, as pessoas ficam sem saber o que vieram fazer. Né? O cara morreu e você olha e fala, esse cara passou aqui por esse mundo pra quê? Pois é, não sei. Então eu acho que o ponto aqui não é se você já está fazendo algo que bebe na fonte interna do seu propósito. Às vezes não está. Como o Paulo falou, às vezes não está. Mas é se você está investindo, o que conecta na história dos estudos, para saber quem é você. Quais são os seus dons? Os seus dons são algo que você vai ter para o resto da sua vida. Até o seu último suspiro, aquilo que é natural em você, como dom, como talento, e que você pode aprimorar e aprimorar se estudar, né? É igual o cara ter dom para fazer Aikido, mas não treina. Também não vai resolver o problema. Agora, se o cara tem um dom e treina, você vai para o uso máximo desse potencial e aí sim você pode transformar isso num propósito. Eu acho que tem muito a ver com autoconhecimento e com querer estudar. Mas enquanto você não tem clareza disso, a vida vai te apresentando oportunidades. Imagina se você ficasse esperando para um dia ter um insight de qual era o seu dom. Talvez nunca chegasse na situação de experimentar o que você experimentou. É o que ele falou, né? Os meios te levam ao propósito. Então, esses meios aí, como eu fui jogado, tem essa oportunidade, é isso que eu tenho, deixa eu aproveitar. Então, esses foram os meios que estão me levando ao propósito que eu estou vivendo hoje e quero ainda viver muito mais e levar, né, impactar pelo menos outras pessoas com isso que eu vivo, com o meu propósito. Então, acho que é isso bem que você falou. Então, se você ficar parado ali esperando, eu tenho dom, mas o que eu faço para poder melhorar esse dom? Sabe aquele cara, ele tem dom para correr, né? Mas se ele viver sempre em cima daquilo, olha, eu tenho dom, então não preciso me preocupar, não vou treinar. Aí o cara lá não tem dom, mas ele treina. Então vai chegar uma hora, o que vai acontecer? Ele vai ficar frustrado, porque o cara que treina vai vencer ele não vai saber o que fazer, porque ele não está treinando. Então é bem por aí. Então acho que o ter dom e não treinar não vai. Você tem que Parece ter dom óbvio e treinar. Depois que a gente passa dos 40 anos, mas de verdade, eu não sei se isso era óbvio para mim quando eu tinha 20. E portanto não sei se é óbvio para quem tem... Quando eu falo 20 aqui é uma região, né? Para quem tem 16, 20, 22, eu não sei se é tão óbvio isso que você falou. Porque pelo menos para mim não era. Às vezes eu acreditava muito que é só ir lá e pegar o meu talento. Mas quantas vezes eu parei realmente para lapidar o meu talento, né? Treinar. Mas tem aquele ingrediente super fundamental na história, né? Do tempo, que é maturidade, né? Você não tem, aí você acha que, meu dom ou coisa parecida. Não tenho dom para isso. Às vezes tá, mas você não desabrochou. E depois entra a segunda técnica, né? Que é a história das 10 mil horas de treino. Lembra que a gente falou, acho que em outro episódio?
O cara que descobre o dom e bota energia e trabalha por 10 mil horas treinando sobre aquilo, ele vira master na história. Para qualquer assunto. Tá? E aí precisa de tempo para isso também. Não adianta querer fazer isso em um dia. Então, vamos lá. Então não adianta você ler ou ser o profissional, fazer a melhor faculdade. Não adianta nada você fazer isso se você não for bom em uma coisa, pelo menos. Eu acho que o treino, como o Paulo falou, o treino, isso é fundamental. Você repetir. Não adianta você ler um bom livro e se você não colocar aquilo em prática, vai ficar só para você, entendeu? Você não vai ser bom naquilo. Você pode, olha, eu fui o melhor aluno, mas peraí, sou o melhor aluno, mas para quem que eu estou fazendo isso? Estou treinando isso que eu estou fazendo? Você vai ver o sucesso financeiro. Você pega, né? Isso aí é fundamental. Você pega, por exemplo, eu tenho na minha família, são 2 primos, que um hoje é superintendente de um banco, não vou falar nome aqui, um banco de nome do mercado. Você conhece algum banco pobre? Não. Eu conheço as pessoas que têm conta que lá. Ganha muito dinheiro. Pobre. Você conhece algum banco que não ganha muito dinheiro? E o irmão, que é super inteligente, estudou. Ele era o CCC. O irmão era A. O cara era super inteligente, estudou, fez vários cursos técnicos, fala o inglês fluentemente, tal. Financeiramente, o irmão, que é o CCC, é superintendente do Safra. E o irmão, que era o AA, tá lá morando numa casinha pequenininha que o pai faleceu agora e deixou para ele. Ou seja, esse aqui se dedicou muito dentro do banco e o outro lá, simplesmente, com a inteligência dele, ele não conseguiu sair financeiramente falando. Talvez ficou girando dentro da própria inteligência, né? Primeiro, não acredita nele próprio. Isso é fundamental. Eu penso assim, olha, se você quer alguma coisa na vida, primeiro você tem que fazer uma escolha. E essa escolha tem que ter um desejo. Esse desejo tem que ser da alma. E o desejo da alma é verdadeiro. Então, o desejo da alma é verdadeiro. Eu quero. Se você quer, você tem que fazer. E tem que fazer todos os dias. Tem que ser consistente. É engraçado como isso, para mim, foi bem intuitivo. Por quê? Quando eu cheguei em São Paulo em 82, eu estava na 7ª série. Eu entrei, está na minha história, mas eu comecei a estudar com 9 anos de idade. Eu sempre falo que a minha certidão de nascimento foi eu mesmo que paguei, porque foi 9 anos de idade que eu fui ter minha certidão de nascimento. Então eu comecei. Mas essa história é verdadeira? Você realmente não havia sido feita a certidão porque você morava no campo, na fazenda? Genuíno. Porque a minha família é uma família bem grande, né? Somos uma família de 14, morreram 4, somos em 10. Até falava pro meu pai e minha mãe, na verdade. Falei, pô, cada briga que você tinha com meu pai, quando meu pai voltava, era um filho que ia... Vamos fazer as pazes, vamos fazer filho. Eu sou caçula dos homens, né? Hoje, graças a Deus, minha família está toda equilibrada, né? Mas acho que eu e uma irmã só que tem curso superior, o resto não. Eles estão bem equilibrados financeiramente. Por quê? Porque a vida ensinou a insistência, a prática, né? Olha, eu sei fazer isso bem. E se você conversar com os caras, nem parece que eles não frequentaram o curso superior. Parece que eles frequentaram o curso superior. A inteligência que os caras têm. Eu não sei se a demanda mental é pequena, então consegue amplificar o cognitivo para certas coisas. Porque eu que tenho curso superior, estudei pra caramba, conheço, né? Não estudei só no Brasil, estudei fora também. Às vezes eu converso com meu irmão que nunca foi numa escola, o cara fala, cara, como que você sabe isso? Eu não sei nada disso. Você vê como que a prática ali supera, às vezes, o conhecimento, ali, às vezes, os estudos e tudo mais. Tá. Então eu comecei a estudar com 9 anos de idade. Né? Então, para mim, acho que tudo foi muito intuitivo. E aí, você precisou tirar a certidão de nascimento para poder entrar na escola? Para poder entrar, exatamente. Então eu comecei... Só que, olha só que interessante. Só que eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade, lá na roça. Cara, você vai aprendendo vendo seus pais fazerem as coisas. Pai é analfabeto e mãe é analfabeta. Minha mãe era de casa, depois foi doméstica. Meu pai era da roça, né? A gente chama de cultura itinerante. Então foi tudo intuitivo. Por exemplo, você tinha que sustentar a tua casa, porque tinha uma época que meu pai, porque lá, como a cidade é pequena, então não tinha muito trabalho. Então eles tinham que sair para outros lugares buscar trabalho. E ficava eu com as minhas irmãs menores. E aí você tinha que sustentar. Aí você tinha que buscar o seu sustento. Aí já entra, olha só como a gente empreendia desde lá e não sabia, né? Porque você fala, poxa, vai faltar alimento, eu preciso, tem que pagar aluguel. Então você tem que trabalhar. Aí você ia fazer o quê? Você ia buscar o seu sustento. De que maneira? O que eu tenho, né? O que eu posso? Sabe aquela pergunta? Não dá, tá difícil, sabia que era impossível, foi lá e fez? Não. O que eu posso fazer para poder ajudar aqui, né? O que a vida né? está me oferecendo aqui, né? O que eu posso? Aí eu tinha opção, engraxar sapato, vender sorvete,
Dia de finado, vender vela no cemitério, tudo isso. Cara, e se você buscar a história dos homens mais ricos do mundo, primeiro, que os maiores inteligentes do mundo, como Einstein e outros aí, não lembro de todos, os caras tiveram TDAH. Eu sempre falo isso. Então, os caras que têm TDAH, eu falo, pô, acho que eu tenho TDAH, mas é legal, porque a minha cabeça tá assim, ó. Porque uma coisa pode levar a outra. Uma sim. cabeça, um cérebro muito acelerado dificulta a concentração, claro. Exatamente. E os caras mais ricos hoje, todos eles, se você for verificar, vieram praticamente do nada. Você pega o Tony Robbins, por exemplo, cara, né, não sei se você sabe da história dele, mas o cara veio de uma mãe com problema de prostituição e tudo mais, e chegou no que ele chegou. Todos. A grande maioria, os caras vieram que faltava alimento, né? Então, naquela época, era tudo, para mim, hoje eu penso tudo intuitivo, porque, pô, como é que você vai, pô, a galinha, né, lá no Paraná tinha muito isso, tinha muito terreno baldio, né, a gente chamava de data lá, né? Como é que chamava, perdão? Data. Data mesmo? Data mesmo. É um terreno baldio. E a galinha dava o cocodeco dela lá, que chamava de cocodeco. Opa, a galinha botou lá, deixa eu ir lá. Aí você ia lá, catava o ovo e levava para casa. Olha só que interessante. Aí você ia vender sorvete, você vendia nas fazendas. Às vezes você chegava numa casa, a pessoa não tinha o dinheiro para comprar um sorvete e você já havia comprado o sorvete, né? Você pagava um fizinho lá pelo sorvete e aí você colocava o seu markup, né? Você vê, intuitivo, né? Você já só, porra, pra você vender a 3, 4 vezes mais que eu paguei. Senão não valia o esforço. Não valia o esforço. E aí, cara, não tinha dinheiro. Opa, vamos trocar por ovo? Então você trocava por ovo. Você dava sorvete, o cara dava ovo, você levava para sua casa. Vamos trocar por uma galinha? Você pegava a galinha e levava para sua casa. Então você já conseguia fazer negócio ali para sustentar a tua casa. Aí você ia engraxar sapato, né? E você também tem que usar uma estratégia de como fazer com que as pessoas da cidade, uma cidade pequena, de menos 10 mil habitantes, hoje tem uns 10 mil habitantes mais ou menos, como fazer para conquistar mais pares de sapatos. Aí você tem que também buscar uma estratégia dentro daquilo que você faz. Porque assim, a minha cidade é uma avenida só. Então, final de semana, o pessoal fica para baixo e para cima. Aí tem as pessoas que ficam nas lojas, nos bares e tal. Aí você tem que chegar e perguntar, olha, quer engraxar teu sapato? Só que tinha as pessoas que tinham a casa delas na cidade e tinha sapato na casa. Então você ia na casa dela para engraxar. Aí você fazia uma promoção. Olha, se você engraxar o teu sapato da tua mulher, eu não cobro. Então tinha tudo isso. E dentro de engraxar sapato, você tem as opções, né? Tem a opção só de limpar e engraxar ou de passar uma tinta. E quando tem a tinta, porque é o valor agregado, um pouquinho mais caro. Mais bonito. Aí fica mais bonito e tal. Aí você bate um sambinha lá no pano, tal, aqueles batidinhos aqui na Doni voltando no tempo aqui com essa história, hein? E o tempo você vê que a linguagem corporal dele até acompanha, né? Ele voltou a engraxar o sapato nessa memória, hein? E o tema que é a vida vai pra frente. Não, né? E o sorriso que brotou. Você vê como às vezes uma memória que pode parecer dolorida, nossa, coitado, uma criança trabalhando, que de fato não é talvez o melhor dos modelos, se a gente imaginar um mundo evoluído. Mas você vê que você foi lembrar disso e brotou um sorriso. Sim. Porque era uma memória de esforço. Eu estava ali sendo o agente da minha prosperidade. Eu não estava sentado no sofá esperando o tempo passar e a sorte aparecer. Tá? Deixa eu achar a galera na rua, né? Olha que outra engraxar. coisa legal que ele está trazendo aqui. Tá falando da cidade pequena, que é só uma rua, basicamente, e o cara tem que buscar alternativas diante da escassez que ele está vivendo. Mas olha, é um MBA na prática, né? O cara começa a encontrar a oportunidade para o que eu vou fazer de venda. Onde está a oportunidade? Se eu estou fazendo a venda e não tenho o dinheiro envolvido, então vai para o escambo. Vamos no escambo, troca por ovo, troca por galinha e vamos multiplicando o negócio. Como que eu posso acrescentar valor para o meu serviço? Olha quanto empreendedorismo tinha embarcado aí. E tudo intuitivo, né? Porque exato, totalmente não intuitivo. A escola ainda, totalmente, não sabia nem. Mas ó, isso aí vale mais do que o MBA acadêmico. Cara, a gente abriu um bar um pouco antes da pandemia em Vinhedo, né, onde a gente mora, eu e 3 amigos. E aí depois veio a pandemia e tal, a gente fechou. Porque era um plano C, né, de cada um de nós. E um dos sócios, o Gustavo, falava uma coisa que era verdade, além de acalmar o nosso coração. Ele dizia, pessoal, não importa. Esse 1 ano e meio que a gente ficou aqui com esse projeto, valeu para mim o MBA. O dinheiro que a gente pôs aqui, que não recuperou porque o negócio fechou e a gente nem teve tempo, né, de recuperar, ele falou, eu pagaria isso num MBA. Mas eu fiz um MBA aqui. O que eu tive que olhar de coisa jurídica, de fluxo de atendimento ao consumidor, de organização, de prestar atenção em coisas que antes eu não prestava. E o que você falou aqui é o MBA
da vida, né? Não, mas termina de contar essa história que eu gostei do movimento gostou ali do movimento do aqui? samba, né? E aí você ficava olhando as oportunidades. A ali. oportunidade, tinha, né? Ou fazia, sabe aquele negócio? Você tá no fundo do poço. Cara, você vai fazer o quê? Se você não sabe nadar, você tem que aprender a nadar, senão você vai morrer afogado. Ou você nada, ou faz você ou morre faz. afogado. E o que você falou é uma coisa bem interessante. Isso aí, olha, na pandemia montamos uma lanchonete, não deu certo e tal. Eu quando estava na faculdade, eu tinha um professor que ele falava assim, gente, sabe qual que é o melhor lugar para vocês trabalharem quando sair daqui? Naquela empresa pequena que tem maiores problemas possíveis. Esse é o MBA, entendeu? Você chegar ali numa empresa pequena, né? No meu segmento, por exemplo, tem muita vigilância sanitária. E dentro do meu segmento, tem muitos detalhes. Eu, por exemplo, lá para você produzir um produto, são 109 processos. Não importa o tamanho do produto. Um produto que vale 2, 3 mil reais, como um produto que vale 30 reais. Os processos para ser produzidos são os mesmos. Então, as pessoas são os POPs. Exatamente. Então, são os mesmos. Então, isso é bem legal. Então, na diversidade, você aprende demais. Demais. Às vezes você está na diversidade, né? Você está lá com problemas, você fica assim, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Cara, mas aqui dali você está aprendendo muito. Talvez naquele momento você não consegue enxergar isso, mas depois você vai parar e olhar. Se eu começar a contar aqui quantas vezes... Eu acho que ontem eu estava contando até para falar isso aqui. Umas 4 vezes eu me vi no fundo do poço. Eu falei, cara, como é que eu vou sair disso? Danilo, eu já consegui na minha vida conquistar coisas sem um centavo no bolso, apenas com a minha energia e com a minha vontade. Outras pessoas falam, nossa, mas tem isso para pagar, tem aquilo para pagar, como que eu vou fazer? Elas fazem a pergunta errada para elas mesmas. Elas vão falar assim, como que eu vou fazer para resolver isso? Agora mesmo estava vendo no carro, por exemplo, dentro do nosso segmento, tem muitas oportunidades. Muitas, muitas, muitas e muitas. Agora você pensa, eu no mercado, eu tenho 40 anos de mercado. Tenho 36 anos de empresa. Cara, quantas experiências, quantas fases, né, em 36 anos a gente já viveu? Eu fui dar uma palestra esses dias para uma faculdade de farmácia em São Paulo, para a garotada. Você sabe, né? A garotada não sabe o que está fazendo lá, muitas delas. Vai para a faculdade. Eu fiz um curso e depois eu também não segui essa profissão, por exemplo. Né? Você falou da biologia, eu fiz publicidade e não segui na área da publicidade. A gente, com 17 anos, é uma violência, né? Exigir que você já saiba o que vai fazer da vida profissional. Né? Pode ser que você acerta ali, mas é muito complicado. Mas não é mandatório. Você sentiu que alguns ali ainda não estavam... Sim, eu vivi isso, porque eu fui fazer uma faculdade com 37 anos. Eu não contei toda a minha história, tá? A minha história é de extrema, bem extrema mesmo, mas depois que eu me casei, formei minha esposa, né? Eu era ainda um colaborador, não tinha nada, então consegui. Naquela época, a faculdade era para quem tinha um poder aquisitivo legal. Então, para mim, foi o maior orgulho quando a minha mulher foi fazer faculdade. Então eu consegui ali com que ela fizesse. Tudo bem que foi por causa de um problema que ela estava tendo de saúde, então a médica orientou, olha, você precisa se ocupar. E foi quando veio o gatilho, ó, fazer faculdade, que você ocupa a tua cabeça e, né, tudo bem. E depois me formei, entrei na faculdade com 37 anos. Então eu entrei muito experiente, entrei numa sala de 63, nós terminamos com 23. A maioria da garotada não sabia o que estava fazendo lá. Enquanto isso, a minha filha estava lá ali no ensino médio e tal. E hoje ela está, e a minha família, eu idealizei, hoje ela está numa profissão que eu tenho certeza que lá na época foi influenciada muito porque aquilo que eu vi dentro da faculdade, que é a medicina. Porque a minha família, eu idealizei assim, minha mulher é ADM, eu sou farmacêutico, a minha filha mais velha, eu queria uma filha médica, ela gostou disso, desde pequena já teve essa intenção de ser médica. E a segunda eu queria que ela fizesse direito, porque eu acredito que toda família tem que ter um advogado. A empresa inteira. Tem que ter um advogado. Mas só que a segunda falou, pai, eu quero quero fazer medicina. Eu falei, cara, não, Mirella. Não, já tem isso. Uma pessoa aí. Não, é pior que ela quis fazer a faculdade numa época que eu estava no fundo do poço. A faculdade de medicina não é barato, né? O valor é bem alto. Eu estava numa situação que não tinha condições. Mas aí veio aquele pensamento de criança, né? Quando eu tinha 6, 7 anos lá. O que eu faço agora? Meu pai não está em casa, minha família passando por necessidade. Como que eu faço para poder ajudar aqui? Eu falei, cara, o que eu faço agora para poder ter um aporte financeiro para ajudar minha filha a fazer a medicina? Eu falei, pô, o que eu sou hoje? Já era farmacêutico, sou farmacêutico. Quanto tempo estou no mercado? Há mais de 30 anos na época, ou mais ou menos 30 anos. Quem são os meus clientes potenciais? São médicos. O que eu posso oferecer para esses caras? Curso. Aí eu tinha um prédio lá em São Paulo, estava fechado fazia algum tempo. Eu construí para uma farmácia, depois acabei desistindo, estava lá tentando alugar, não alugava. Falei, vou montar uma empresa de curso para médicos, capacitar o médico. Como eu já tinha rodado alguns lugares no mundo que eu digo assim, Estados Unidos, lá em Mônaco, Paris e tal,
eu via que os médicos gastavam muito dinheiro para poder ir em congresso, aprender alguma coisinha. Trazer uma frase que ele Uma ouviu, frase né? e pagar uma fortuna. E para ele montar um protocolo, ele tinha que frequentar vários congressos, gastar vários dinheiros, né, dispor de várias granas ali, para poder montar um protocolo. Eu falei, por que não montar uma empresa, trazer médicos, professores que já têm a sua clínica, têm seu consultório, e traz todo o conhecimento e fala para o aluno, olha, é assim que eu faço, se der algum problema, der uma intercorrência, é assim que você vai resolver. Por um custo justo. Aí montei essa empresa. Peguei a mesa da minha casa. Olha só que história interessante. Peguei a mesa da minha casa, que está lá até hoje na empresa. Primeiro foi gratuito, só com nutricionista. Coloquei 5 nutricionistas na mesa. Eu falei, vou treinar. Aí tinha um médico amigo, o Eduardo, não esqueço. Eduardo, vamos montar um curso de mesoterapia, que é a intradermoterapia, aquelas aplicações que faz localizada para gordura. Aí a gente começou a fazer esse curso. Ficamos lá um tempo. Aí começou a entrar grana para pagar a faculdade. Aí aquele negócio foi crescendo. Aí trouxe um médico amigo que tinha estudado comigo na PUC de BH. Aí esse médico, o Sandro, endocrinologista, ele montou um de hormônio. Aí trouxe um médico, que hoje ele é referência em São Paulo, que ele fazia o curso de pós-graduação e minha empresa era uma referência de uma instituição que tem no mercado de médicos. Então eu tinha uma mesa de negócio. E esses médicos, porque as aulas são aulinha pequena, sabe? 15 minutos, 20 minutos, você não aprende quase nada. Você só tem uma introdução de cada assunto. Então ele ficava na mesa comigo. E eu passando toda a minha expertise, toda a minha experiência da área. Cara, aí ele veio comigo. Ficou 3 anos dando... uns 2 anos mais ou menos, dando curso. E dali eu comecei... E foi a empresa, estou com a empresa até hoje. Minha filha se formou o ano passado. Pagou a faculdade? Paguei a faculdade, ainda sobrou um fizinho. Tem um cara do seu lado que tá suando frio quando você tá falando assim de pagar a faculdade pra filha, né? E que não é barato. E o Paulo tá assim, senhor, que ele me deu uma Pediu luz. medicina também ou não? Se pediu, se prepara, viu, amigo? Cabeça Também não tá, cabeça dele foi também lá tem um na- investimento parrudo, né? Interessante. A cabeça dele foi lá pros boletos. Foi lá pros boletos. Nós estamos falando aqui do Tempo Não Para, e aí eu acho que eu nunca falei isso aqui em nenhum episódio, mas já faz um tempo que eu penso uma coisa. Há ditados populares que sobrevivem já há muitos anos, né? Que talvez os nossos avós escutavam esse ditado e a gente ainda fala ele até hoje. Pode ser que alguns deles já não tenham mais contexto, porque o mundo muda, né? O tempo não para e as mudanças acontecem, mas eu não tenho dúvida que vários deles continuam válidos até hoje. E eu sempre paro para pensar, um ditado popular, uma frase, um conhecimento que está aí há 100, 200 anos sendo repetido e é válido, pelo amor de Deus, presta atenção. Um negócio que há 200 anos, né, provoca, deve ter um poder enorme. E acho que um desses ditados que, ouvindo você falar, me trouxe à memória, foi aquele que diz que a necessidade é a mãe de todas as invenções. É verdade. E a mãe, hein? Para o pessoal não vir falar, você está sendo muito feminista. A mãe é quem pare, né? Então, é a mãe, é aquela que vai parir aquela invenção. Por quê? Porque é difícil você inventar quando você não tem necessidade. Você pode imaginar. A gente está até ensaiando aqui já gravar um episódio para falar sobre criatividade e imaginação, né? Porque são coisas diferentes. Imaginação não tem compromisso. Estou imaginando aqui qualquer coisa. Estou imaginando uma música. Você vai lançar? Não, estou só imaginando. Outra coisa, eu vou lançar um disco. Então eu preciso criar músicas. Então, peraí, há uma necessidade. Criar um repertório para poder gerar um disco. Há uma necessidade. Eu preciso ter uma renda para pagar uma faculdade porque eu genuinamente quero propiciar, eu quero ajudar, eu quero, né, dar essa condição para o meu filho, para minha filha, etc. e tal. Esta necessidade tem um poder de mobilização para quem se entrega a esse movimento que é brutal. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente vê hoje. Claro que, né, como você mesmo brincou nos bastidores, eu vejo que vocês filosofam bastante, né, aqui no programa, porque é verdade, né? A gente evoca, inclusive, um importante filósofo. Só para deixar claro, não é o Sócrates do Corinthians. Não. Tá? Nada contra ele, que foi um jogadorzaço, um craque de bola. Até eu que sou São Paulino consigo reconhecer que ele foi um cara extraordinário. Mas aqui a gente está falando do filósofo, que dizia, tudo que sei é que nada sei. Então eu preciso estar aprendendo o tempo todo. Então se a gente for filosofar, claro que o mundo está mudando e hoje há muitas facilidades que não existiam há 30 anos atrás, 40, quando talvez eu, o Júlio, o Pailu, você estávamos estudando e certamente muito mais ainda do que quando nossos avós, né? A maioria talvez nem tenha estudado, né, dos nossos avós, mas a vida deles. A questão é que quanto mais fácil o mundo vai ficando,
é bom por um lado, mas é perigoso por outro. A gente perde também, né? Tá fazendo as pessoas... Muita gente está se acomodando. E aí, quando você não tem uma necessidade, pirâmide de Maslow, né? Quase fisiológica ou quase básica, como, por exemplo, se eu não tiver dinheiro, eu não como. Se eu não tiver dinheiro, eu não pago meus estudos e não prospero. Estudos aqui no sentido não só acadêmicos, né? Até mesmo um curso e tudo mais. Você se mobiliza. Porque ou você se mobiliza ou você é atropelado pela vida. Porque amanhã vai mudar a data, meu amigo. E se você não fez nada hoje... Então, o que eu sinto é que o que a gente está falando aqui muito é do reconhecimento que de vez em quando a gente tem que pôr um pouquinho de fogo na nossa bunda. Até mesmo quando a gente atinge uma vida como a que a gente tem hoje, nós 4 aqui. Várias vezes a gente fala aqui, Doni, somos super privilegiados. Num país como o Brasil, por mais esforço, você, por exemplo, saiu de uma cidade de 10 mil habitantes, que é basicamente o número de pessoas que trabalharam com o Pailu. Se você trabalhou com o Pailu, dá um joinha aqui, você vê, nós vamos ter uns 10 mil joinhas. 300 likes. Mas 10 mil... Todo mundo conhece o Pailu. Você vai, a partir de hoje, se você estiver num lugar e você comentar, gravei um podcast com o Pailu. Pailu? Qual? O da Diageo ou o Pailu da Heineken? Depende de onde o cara trabalhou com o Pailu. Não, o Pailu que faz lá o projeto do Museu do Tênis. Você vai descobrir que você conhece alguém que conhece o Pailu. Porque o Pailu, quando você conhece ele, você ouvir esse nome assim, né? Parece o nome de uma entidade, né? Alguma coisa assim, né? O Pailu. Aí depois você descobre que realmente é uma entidade. É uma entidade, assim, que ele está influenciando. Mas enfim, você fala, Pailu. Não, eu ia falar o seguinte: se você conhecer outro Pailu, me apresenta que eu quero conhecer. Até hoje você procura, né? Eu lembrei de uma outra frase também, acho que do Ariano Suassuna. Aliás, esses dias meu filho comentou essa frase que eu comentei com ele. Daí, que legal ele citar Ariano Suassuna, que ele lindo. tinha ralado o joelho numa brincadeira lá, ele comentou, ele falou, nossa, eu lembrei daquilo que você falou e tal. Daí eu falei, pô, ele cita um menino de 9 anos. Legal, foi legal. Qual que é a frase? A frase é a seguinte, que histórias ruins de viver são boas de contar. E as histórias boas de viver, elas são ruins de contar. Mas é justamente não só contar, né? Mas assim, as histórias ruins de viver, elas acrescentam na nossa vida muito mais do que as histórias, histórias boas. As histórias boas, lógico, a gente busca isso, a gente precisa, né, daquele dia, nossa, hoje eu, cara, descansei, fiz nada. Pô, vai contar essa história, é terrível, né? Você precisa desse descanso. Mas aquele dia que você precisou pagar a faculdade da filha, aquele dia que você precisou arranjar o que ia comer em casa, ele acrescenta, né? Ele cria uma história boa e a gente está aí exaltando essa história hoje, mas ele acrescenta para a vida muito mais do que aqueles momentos bons. E eu concordo com isso que você falou, né? Que quando a gente não tem essas histórias ruins, né? Essas histórias de dificuldade, você não tem esses desafios, eles ficam faltando realmente, né? A gente tem que acrescentar alguma coisa para nossa vida para poder caminhar, para poder ir mais para frente, né? Vocês sabiam que o que você trouxe da história de você ser mais criativo na escassez, porque te obriga, né? Você não tem o recurso, você tem que ser criativo para poder tirar do status quo. E as corporações, algumas multinacionais, adotam o sistema de escassez no budget. Eu dou pouco budget, coloco uma equipe multifuncional para trabalhar para tentar ser mais criativa. Porque com muito dinheiro, você fica acomodado. É uma tendência natural, né? Você fala, cara, se der certo, Deus, se não der também tá tudo bem, né? Então obriga a pessoa a realmente buscar alternativas, porque ela está sendo cobrada por um resultado. Mas o dinheiro, ele não é adequado para a ambição. E aí você cria. O Daniel, vou te dar a palavra. Deixa eu lembrar só de uma coisa. A gente trabalhou na Diageo juntos, que é uma empresa de bebidas alcoólicas, eu e o Pailu, e tinha um presidente na época, o Rand Millian, que ele era norte-americano, não sei se ele está vivo ainda hoje, não tive vivo, mais, você tem, né, informações dele. Então, eu lembro que ele falava, a gente, toda vez que ia fazer ali um plano tal, tinha o tal do budget, né? E aí quando você apresentava, bom, então nós vamos vender tanto tal, ele falava, põe mais 10%. Aí, você punha lá, porque afinal o cara era o presidente e tal. E um dia, num desses cafés com o presidente, alguém levantou a mão e teve coragem de fazer a pergunta que todo mundo queria fazer. Randy, por que toda vez que a gente faz um baita estudo para te dizer qual é a viabilidade de venda daquele produto com aquele budget, você sempre fala, põe mais 10%. E aí com aquele, ele tinha um português um pouco carregado ainda, ele falava, porque se eu concorda com o seu 80, você me entrega 80, 79, 81. Se eu pede para você 90, você me entrega 85, 86, é mais que 80. E aí você fala, pô, meio idiota isso que ele falou, mas tem razão. Porque é fato, se eu falar que vai ser 80, a hora que eu bater o 80, a tendência natural é... acomodar.
Sim. Mas será que não dava para ir um pouco mais? O que eu acho também que pode gerar uma neurose aí, que é essa coisa que a gente nunca está satisfeito. Mas aí é uma outra discussão. Que a história de esticar o elástico. Esticar o elástico tem um uma hora ele limite pode pra isso. rasgar. Na verdade, o que eu acho importante. sobre isso aí, você falou que a pessoa fala que tá bom, chega a 80 e tudo mais, eu acho assim. O que acontece com a maioria das pessoas que não prosperam? Quando eu falo prosperidade, eu não estou falando só de prosperidade financeira, estou falando de espiritualidade, estou falando também de saúde. São 3 coisas que eu levo para a minha vida. A maioria das pessoas, elas fazem o básico, que tem que ser feito, e acha que é excepcional. E acha ainda que está fazendo muito. Outra coisa, eu acredito assim, os diferenciados, eles vão chegar no exaustão e não vai estar satisfeito, ele vai querer fazer mais. Então isso eu trouxe para a minha vida desde sempre. Não é isso porque eu sou empreendedor, não, mas quando eu era um colaborador, eu sempre pensei dessa maneira. Eu trabalhei uma vez numa empresa em Perus. Na verdade, até hoje eu faço Periferia de São Paulo, né? Periferia de Assim, São Paulo. Um bairro, né? Periferia de Periférico São Paulo. a São Paulo. Daniel, se a gente sentar aqui a gente vai ter papo para contar essas histórias. Cara, eu lembro que eu cuidava lá de 10, 15 colaboradores, eu almoçava com a minha marmitinha assim, ó, no corredor, olhando como é que estava lá. E almoçava e já voltava. E hoje eu sou assim, continuo assim. Então o cara que realmente quer crescer, quer prosperar, ele não pode ficar 1 hora no almoço, não. Ele tem que almoçar e voltar. É isso que eu penso. Isso que eu faço até hoje. E quando você chega também a um certo nível, não tem conforto. Porque o que acontece na cabeça das pessoas? Acha que você está confortável, mas não tem. Você sabe que empresário não dorme. Isso é um fato. Você não tem conforto. Você está sempre ali fazendo. Porque se você parar de fazer, amigo, se você parar de fazer... Os caras falam muito em liberdade liberdade financeira, poder escolher fazer o que você quer tal, e tudo mais. Você pode até escolher, mas você tem que continuar fazendo. Porque se você cochilar, cachimbo cai. É que o cochilar, a dormida lá, tem um preço, né? Tem um preço. E o preço é bem caro. É bem caro. É bem caro. E um preço às vezes até emocional, né? Você falou de saúde aqui. Sim, eu já tenho sim. todo... Quantas vezes eu ouço isso? Eu já tenho todo o dinheiro para parar de trabalhar. Pô, que legal. Que legal você não precisar trabalhar para ganhar dinheiro dentro de um modelo de vida que você desenhou. Isso me parece uma visão interessante. Certo. Mas e depois? E aí, na hora em que você já tem o dinheiro e você não precisa mais sair para trabalhar e receber o salário, o que você vai fazer no dia seguinte? Você vai ficar no sofá assistindo televisão? Você pode fazer isso? Pode. Mas você pode tudo. Né? Mas isso cumpre o seu propósito? Aí a gente volta na história do propósito. Cumpre o seu propósito? E qual é o impacto que isso vai gerar na tua saúde psíquica? Então eu não tenho mais desafio. Então você vê que aqui a gente... E se você vier outras vezes, eu já quero te convidar... Vou provocar aqui, vou lançar no ar. Vamos voltar para a gente falar de ditados populares? Porque com a experiência de vida que você tem, e acho que nós temos um pouquinho aqui também, a gente talvez possa extrair umas discussões muito legais, a gente selecionar uns 3, 4 ditados populares e vamos ver o que isso tem a ver com a vida. Mas a gente enrola e a gente sempre cai numa mesma palavra, que é a questão do equilíbrio. Então a gente está falando isso aqui, né? Se você o tempo inteiro trabalha com uma espada na sua cabeça, né? Ou com uma dívida gigantesca, é o que o Paulo falou. Cara, eu não tenho paz de espírito para pensar, porque eu não tenho dinheiro para pagar o boleto da escola, a conta de luz, etc. É difícil você criar coisas extraordinárias desse jeito. Pode acontecer, como você, por exemplo, teve essa sacada, mas é difícil. Agora, por outro lado também, se está tudo muito tranquilo, está tudo muito resolvido, falta uma provocação, né? Um desafio, boa, Júlio, uma necessidade, a acomodação, ela pode ser perigosa para a tua saúde psíquica. Sim. Você atrofia o na teu verdade, espírito. Eu acho que, na minha opinião, é perigoso para tudo. Não só psíquico, mas para tudo. Justamente, exatamente isso aí que você está falando, o equilíbrio. Exatamente. Mas sabe o que eu acho? Cinza. O dia fica cinza. O dia fica cinza. Quando não tem motivações. E aqui cinza não é nenhum preconceito com a cor cinza. É uma expressão, quando o dia tá cinza, ele tá nublado. Né? E quando ele tá nublado, você não tá vendo o azul do céu. Claro. Você não tá vendo o sol. Né? Mas eu não sei de vocês. O Dionísio, ele trouxe uma... É o Donizete. Donizete, desculpa. Todo mundo é que Dionísio era um deus grego. É o deus grego. Romano, grego. Tá tudo conectado, gente. O Doni, então... É que o pai não bebe vinho. Corrigindo, o Doni trouxe uma frase muito importante que eu acho que, para todos que estão ouvindo aqui, e para nós, eu pelo menos captei, que é uma virada de chave. Quando você está de frente com um desafio ou um problema que envolve finanças, e envolver as finanças tira o sono, né? Então ele estava num desafio da filha fazer outra faculdade de medicina e aquilo acabou com o sono dele. Olha a pergunta que ele se fez. Em vez de dormir no problema,
Ele perguntou para ele mesmo, como é que eu faço para poder sair disso e pagar a faculdade e seguir em frente? Então é o como eu faço. Não é, eu estou vivendo um problema. Está vivendo um problema, o universo entende. Continue com o seu problema. Você quer mais problema? Tome problema. Entendeu? Como eu faço para poder resolver esse tema? Opa, vamos abrir caminhos. Deixa eu abrir caminho espaço mental aqui para eu achar uma solução, né? E o universo não faz julgamento. Ele simplesmente acata aquilo que você está vibrando. Olha que curioso. Cara, tem um livro que a Bobeia tá aí, eu trouxe ele aí também. Pra mim marcou muito, que é Em Busca do Sentido. Você já leu? Victor Frankl. Victor Frankl. Nosso ídolo. A gente já citou ele várias vezes aqui. Aliás, assim, leitura obrigatória para quem passa por esse programa, então tá aí no desafio. Victor Frankl, ele é um livrinho curtinho, mas ele é famosa essa história de um psiquiatra que ele era judeu, morava na Alemanha durante a Segunda Guerra. Morava em Viena, que foi a primeira capital invadida, né, pelos alemães nazistas. E daí, já sabe, né, ele foi preso, foi para campo de concentração e sobreviveu, né, por milagre. Fica quase 4 anos. Por milagre, né, porque acho que nem 10% da pessoa que passou por ali sobreviveu. E daí ele escreveu depois, ele continuou o trabalho dele em psiquiatria e desenvolveu todo um trabalho de tratamento, né? Uma metodologia terapêutica chamada logosofia. Exatamente. Que utiliza justamente esse entendimento do sentido da vida para o tratamento. Né? Logos, né? Quer dizer, qual o sentido do que você está fazendo? Uhum. E daí, assim, e o que é interessante do livro, ele vai contando toda a história, que é o quê? Bom, ele era um médico, ele exercia a profissão dele, estudava, dava aula, tinha todo o trabalho científico dele, e não só ele, mas todos os outros companheiros deles, judeus ali, também tinham suas vidas. Você tinha um músico, você tinha outro professor, você tinha outro... E todo mundo foi tirado ali daquele contexto, daquela situação de vida, ou seja, mudou completamente a vida deles e foi imposta uma nova realidade, terrível, né, para aquelas pessoas ali. Mas assim, é o que a vida estava oferecendo naquele momento. E daí, o que ele conta é isso, assim, que algumas pessoas, por diversos motivos, às vezes a pessoa, você consegue olhar para ela e falar, olha, essa pessoa ela vai morrer dali a 1, 2 dias. Mas por quê? Não é nem porque ela estava doente fisicamente, né? Porque ela tinha contraído algum tipo de doença. Às vezes tinha acabado de chegar no campo de concentração e ainda estava forte fisicamente. Você percebia que ele não conseguia... Ele desistiu da vida. Ele não conseguia mais aceitar aquela realidade que foi imposta para ele e falou, não, eu não consigo mais viver nessa situação. E a partir daquele momento, estava contado os dias ali que a pessoa ia sobreviver. E, então, assim, o interessante é isso, assim, que a vida ela impõe esses desafios, impõe dificuldade. É um caso extremo no caso dele, mas às vezes é isso, às vezes é uma doença, às vezes é uma filha na faculdade, um gasto financeiro, um tombo que você tomou na empresa, e a vida está impondo essas realidades. E se tem alguns caminhos, tem o caminho da vitimização, o caminho de ir para cima e resolver. Perdi tudo, larguei mão, perdi tudo que eu tinha, perdeu. E agora, se quiser recuperar, é outra solução. E a vida não para, porque não quero aqui ficar só repetindo o título, mas é porque ele vai trazer a gente de volta para a realidade. Exatamente. Cara, é isso aí, olha, que terrível, né? Obviamente a gente está aqui falando de um jeito até meio brincalhão, sobre uma coisa terrível e dramática como foram os campos de concentração de Auschwitz. Minha esposa assistiu esse final de semana aquele filme que concorreu ao Oscar esse ano, da família que mora ao lado de Auschwitz, e o chefe da família é tipo gerente de Auschwitz, chama... Eu ouvi o nome desse filme. Oh, meu Deus, alguma coisa... Bom, não lembro. Além da Fronteira, alguma coisa assim, não me recordo. E outra, eu falei, é um caso extremo ali que, claro, infelizmente a gente não tem... Mas acontece isso todo dia. Claro, às vezes é uma pessoa que você perde. Uma chuva que inunda a cidade inteira, um sócio que te rouba, um prestador de serviço. Começamos aqui falando disso, né? O Doni chegou aqui hoje e falou... Dan, como é que eu te conheci, né, mesmo? Aí nós fomos lembrar, a gente contratou um mesmo prestador de serviço que na época a gente se falou para saber, e aí, você recomenda? Tô começando, mas tô gostando e tal. E depois esse cara enganou a gente e mais um monte de outras pessoas. Bom, chegou um momento, cara, que eu, e acho que você passou pela mesma situação, a gente teve que decidir. E aí, cara, se eu continuar com ele, eu corro o risco de não terminar esse projeto e eu já investi uma grana. Mas se eu romper com ele, eu corro o risco de perder esse dinheiro. Bom,
eu tenho que tomar uma decisão. Assume o dano, porque eu quero correr o risco de perder o dobro disso? Não. Eu tô confiante que vai dar certo? Não. Assume o dano. Porque o tempo tá passando, ó, mais um mês que você ficou pensando, mais uma grana que foi e a obra, né? Já acabei entregando aqui qual era o serviço. Mais uma vez, seu gerente do banco te liga. O seu gerente. Vem cobrir a conta aqui. Aqui, ó, você precisa tirar do investimento tanto porque você transferiu tanto pro cara. Nossa, e a obra não andou. Tem que tomar uma decisão e pronto. Você perdeu dinheiro, eu perdi dinheiro. Mas olha só, 2 anos depois, tua casa tá pronta, a minha tá pronta, a gente tomou outras decisões, sofremos. Não sei se você sofreu, eu sofri para tomar a decisão. Mas é o que você falou. Qual é o sentido? O que eu quero? Eu quero a casa pronta. Você acha que vai dar certo por esse caminho? Não. Mas aqui eu já pus dinheiro. Assume o dano. Vamos, próximo. Qual é o próximo movimento? Porque não adianta, né? A vida não vai parar. E tudo isso, toda essa história ruim de contar, trouxe o Doni aqui. Trouxe o Doni aqui. Porque a vida é movimento. Eu quero ir encerrando aqui com uma coisa que eu anotei aqui, estou enrolando para falar. A vida é movimento, a vida não para. E movimento vai pedir equilíbrio. Né? Até no livro Arqueólogos do Futuro. Obrigado por trazer, Júlio. Eu sabia que você ia trazer, né? A gente não é querer fazer propaganda não, mas foi um dos integrantes aqui que escreveu esse livro, tá? A gente fala disso. A vida é movimento. E movimento, cara, é equilíbrio de forças opostas. Você vai andar de bicicleta. Se você só pedalar com o pé direito, sua bicicleta vai andar em círculos. Pode até ter movimento, mas não é movimento progressista, né? Ele fica voltando para o mesmo ponto. E uma hora vai fadigar a perna direita. Então você pedala com a perna direita, a bicicleta desequilibra. Como é que você faz para ela ficar equilibrada e continuar andando? Você pedala com a esquerda. E é no equilíbrio dos movimentos, no equilíbrio das forças, que se dá o movimento constante, né? Linear, progressista e por aí vai. Pois bem, isso posto, quando a gente fala aqui de prosperidade, se a gente também estiver falando só de prosperidade material, o sujeito trabalhou, ganhou dinheiro, legal, como é que está a família dele? Totalmente quebrada, se divorciou, seja homem, mulher, não importa, não fala com os filhos, está estressado, está doente, tem que ligar para o Doni e falar, Doni, pelo amor de Deus, faz uma fórmula para mim que eu vou morrer. Eu vou morrer de tanto trabalhar. Né? Pô, pera um pouquinho, me parece que essa prosperidade ela é falsa. Porque prosperidade pela metade talvez não seja prosperidade. Agora, eu tenho uma boa condição material, física, financeira, e tenho uma boa condição psíquica, emocional, social, espiritual, opa, temos equilíbrio. Eu estou trabalhando bastante, sou feliz com o meu trabalho, mas eu também tenho os meus momentos de descanso, inclusive para que depois eu possa trabalhar bem, opa, temos equilíbrio e isso pode gerar movimento. E aí, o meu tempero, porque aqui a gente, quando vai terminando o episódio, a gente propõe que cada um, se lembrar de alguma coisa, jogue um tempero no cérebro de Sócrates, já que a gente está comendo ele. Meio né? bizarro isso, não, cara? Eu gosto, acho bonitinho. Comer cérebro, temperar cérebro. Tudo metafórico. Me lembra aquela cena do Indiana Jones, lá que eles abrem assim. Do macaco? Se você não viu esse filme, assista Indiana Jones, é um clássico do cinema. Não, mas eu lembrei aqui, você falou do Dr. Viktor Frankl. E eu lembrei de um outro importante estudioso, esse ainda vivo, chamado David Hawkins. Ele é um estudioso sobre a escala das emoções. Ele tem um livro espetacular chamado Deixar Ir, que é uma dica absolutamente fantástica. Se você conseguir, eu ainda não consegui, eu vou chegar lá, deixar ir. Mas olha esse problema, não sei o quê. Deixa ir. E que ele deixa bem claro, isso não é passividade, não é deixa ir, eu vou ficar aqui no sofá, é deixa ir o querer mudar a realidade. Deixa ir. É isso que temos para hoje? Vamos trabalhar. Então ele fala da escala das emoções, e aí você falou de vibração, né, Paulo? Aquilo que a gente vibra é aquilo que a gente está dizendo pode se aproximar. Se eu estou vibrando assim, só pode se aproximar alguma coisa que esteja vibrando assim. Porque se eu estiver vibrando assim e alguma coisa vier mais lenta, ela bate e repele. E se eu estou assim e vem uma coisa mais rápida, sou eu que sou repelido. Então a gente só vai atrair aquilo que tiver na mesma vibração que nós. E uma das coisas que ele fala é que as emoções geram campos vibracionais em nós, e geram mesmo. A gente pode medir em hertz como é que está o nosso campo vibracional. Pois bem, qual é a pior emoção de todas que gera a vibração mais baixa? A vergonha. Quando eu estou na emoção da vergonha, isso é péssimo. Porque a vergonha me faz ficar ali se sentindo, né? Eu me sinto um bosta, eu não quero me expor para as pessoas, eu tenho medo de falar as coisas. A vergonha é o pior espectro emocional que a gente pode ter. Qual é o melhor de todos? É o amor incondicional, né? A transcendência. Mas uma coisa interessante que eu quero temperar aqui é qual a emoção que vira a chave?
Qual é a emoção que faz você sair do espectro emocional pesado, denso, que te atrasa, para o espectro emocional nobre, virtuoso, que te impulsiona? É a coragem. Cara, é tão legal isso no livro quando ele explica, e faz tanto sentido. A coragem é que abre o espaço para você virar a chave. Antes da coragem, você tem a raiva, o ódio, a vergonha lá embaixo, a apatia, a tristeza e tal. Para cima da coragem, qual é a próxima emoção que ele coloca? A aceitação. Exatamente o que você acabou de falar, Júlio. Quando eu tenho coragem, quando eu consigo entrar num estado emocional de coragem, eu já consigo, por exemplo, olhar para a coisa e falar: então tá, é isso. Minha filha quer fazer faculdade? Eu quero pagar essa faculdade para ela? Eu acho que faz sentido? Eu não tenho dinheiro, mas eu preciso achar como eu vou fazer. Sem coragem, putz grila, se eu tivesse dinheiro ia ser bom. Meu Deus, mas e se eu tentar abrir um negócio e der errado? Vai todo mundo olhar para mim e tirar sarro. Ai meu Deus, que ruim que é a gente não ter dinheiro. A hora que a coragem entra no espectro emocional, tudo destrava. O que não quer dizer que acabou o problema. Mas destrava a apatia, destrava a tristeza, destrava a vergonha. E aí vamos aceitar o que temos para hoje, vamos aceitar. Terrível, mas estamos num campo de concentração. Como a gente faz para sobreviver aqui? Que chato não ter dinheiro para pagar a faculdade, mas como eu faço para ter esse dinheiro? Que chato que eu vou ter que desligar um funcionário, ou eu tenho que contratar e não estou achando gente para fazer. Mas como eu posso fazer isso? A emoção da coragem é fundamental. Então, quando a gente fala que o tempo não para, e não para mesmo, você pode ter nascido em Fênix com 10 mil habitantes, ou ter 10 mil pessoas que trabalharam com você, como o Pai Lu, para o super profissional e para o cara que está começando agora e não sabe nem o que vai acontecer, o tempo vai correr do mesmo jeito. Né? O tempo é o único bem que é absolutamente democrático. Todo mundo tem 24 horas por dia e é o bem mais efêmero. Eu não sei o que a gente fez até agora do nosso dia, mas o que fez, o que não fez, já foi. Não volta. Mas é preciso coragem para enfrentar esse tempo que não para. E você trouxe algumas histórias de coragem incríveis aqui. Aliás, você falou aí de emoções. São duas emoções que eu acho que se a pessoa conseguir controlar, leva ela para um próximo nível. Que é a emoção do medo, né? Se você conseguir que vencer está abaixo da coragem. Lembra direitinho na escala. E o desejo. Então, isso é fundamental. E essas duas emoções você vai adquirir com a maturidade. Quando você é jovem, você não pensa nisso, né? Então você vai envelhecendo, você vai vivendo situações, vai fechando ciclos, né? E você vai entendendo que você precisa não ter medo mais. Inclusive da morte. Inclusive da morte. Eu não sei como que vocês encaram isso. Hoje, eu falo assim, olha, não tenho medo de perder um funcionário, não tenho medo. Isso que eu levo dentro da empresa, porque às vezes você tem um funcionário, puta, se eu não tiver esse funcionário, eu estou lascado, como é que eu vou continuar meu negócio? Então, controlar o medo, justamente, entra na coragem para você se jogar e arriscar. Porque assim, você não tem certeza de nada, essa é a grande verdade. O início para o fim, olha só o espaço que tem aqui. Quantas coisas, quantas variáveis podem acontecer aqui? Você não tem certeza. Você não tem certeza. Você faz um planejamento, você não tem certeza. Planejamento de vida. Eu comecei a fazer meu planejamento de vida para ficar mais tranquilo, financeiramente falando, aos 40 anos. Não deu certo. 45, não deu certo. 50, não deu certo. 55, não deu certo. Estou com 57. E fiz para jovem, hein? 60 porque eu acho bem jovem. Opa, obrigado. São minhas fórmulas. Boa. Vai vender um monte. São minhas fórmulas. E você falou uma coisa interessante da decisão. A tomada de decisão é muito importante quando você toma uma decisão. Primeira coisa é tomar a decisão. De novo, início e final são coisas, acontece muita coisa aqui. Se você tomar uma decisão, não vai ser uma linha reta. Não é uma linha reta. Então você vai ter que aprender a lidar com o processo. Coragem, né? Coragem. Você vai ter que aprender Existe uma máxima no mundo corporativo. Ele vai jogar aquele tempero. Presta atenção bem, isso é importante. Nem sempre tudo é coragem, tá? Você tá com medo? Vai com medo mesmo, exatamente. Eu penso assim também. Por quê? No fim do dia, todo mundo pensa assim: o cara é corajoso, ele não tem medo de nada. Mas ele tem muito medo. Só que ele enfrenta o medo. Deixa eu perguntar pro gerente. Gerente, podemos fazer mais 2 minutos de discussão, gerente? Júlio, podemos? Mais 2. Não, tô olhando o time. Pai Lu, deixa eu fazer uma pergunta para todos vocês. Qual é o contrário do medo? Coragem. O contrário do medo? Pode ser coragem. Então, pois é, uma vez me perguntaram isso e eu respondi a mesma coisa. O contrário do medo é a coragem. Não, e aí, pode ser coragem. Tá, mas aí me ensinaram assim, não é a coragem. O contrário do medo é a irresponsabilidade.
Sem o medo, eu atravesso a rua sem olhar. Sem o medo, eu pego qualquer remédio que tá ali. Remédio, deve fazer bem. Não, peraí, você não sabe se está vencido, você não sabe se isso é para você, se tem algum ingrediente que possa te causar uma alergia. Então, até o medo tem o seu papel, né? Porque o medo muitas vezes nos protege. Agora, quando o medo é o único condutor das minhas decisões, o que o medo faz? Ele freia. E aí você imagina, se você fica freando um carro, um veículo toda hora, ele não sai do lugar. Então, na verdade, olha que legal. A coragem, ela é necessária quando o medo se manifesta. Porque se o medo não se manifesta nunca, ou porque está tudo bem, o que é difícil, a vida tem problemas, ou eu posso estar numa irresponsabilidade tremenda. Eu vou fazer isso aqui, dane-se, não tenho medo das consequências. Mas é preciso ter algum juízo. Pô, eu tenho muito medo, eu não saio do lugar. Então agora eu preciso da coragem. Então a coragem é um botão, ou é um pedal que está ao lado do medo. Quando eu estou apertando demais o do medo, talvez eu tenha que apertar mais ainda o da coragem para esse carro andar, né? Então eles trabalham em paralelo, a coragem e o medo. Até porque eu só preciso da coragem quando eu tenho medo. Porque se eu não tenho medo, para que eu preciso da coragem? Mas na ausência do medo, a gente pode ir para um campo da irresponsabilidade. E o medo faz você pensar, né? Também. A gente falou que você controla ali a emoção do medo, mas o medo faz você pensar. Eu sempre cito assim um exemplo. Você vai, sei lá, vai entrar ali no mar, né? Se você fala, se eu for mais adiante, eu posso pisar ali, algum buraco ali, alguma coisa, e eu posso morrer afogado. Se você está com medo de chegar, você pensa, você não vai. É isso também. Tem isso também com relação ao medo. Mas isso, a emoção é justamente controlar ela. É controlar não só a emoção, não só o medo, mas também o desejo. Eu acho que quando você controla o medo, você sobe. Agora, se você não controlar... Mas vem a pergunta do Pailu, né? Essa história que você falou, né? Será que ali tem um buraco? Eu posso morrer afogado. Como que eu faço para conseguir ir ali e não morrer afogado? Tenho que aprender a treinar, a nadar melhor? Eu tenho que chamar alguém para ir comigo? Eu tenho que ir com uma boia? Porque nesse ponto você tem total razão, concordo contigo, Pailu. Putz, eu tô com medo, então eu não vou. Mas eu não vou nunca? Em algum momento eu tenho que ir com o medo. Mas como eu posso ir? Aí eu preciso da coragem. Bom, como é que eu vou fazer para ir lá? Mas eu tô com medo de ir lá. Então eu tenho que aprender a nadar, então eu tenho que chamar alguém. Mas aí vem o controle da vaidade, eu vou chamar alguém, mas vão achar que eu não tenho condições. Aí, controle da vaidade, do orgulho, né? Tudo isso que a gente já falou bastante. Que é o que afunda a gente. Eu vou concluir. Gerente, por favor. Vou concluir com uma referência nerd quando Bilbo Baggins, tá vendo que é, não? Não, Pailu, quem é Bilbo Baggins, Pailu? O Hobbit do livro do Tolkien, cara, é bem nerd, tá? Assim, deve ter alguns ouvintes nerds aí que vão curtir Tolkien ainda. Mas o Gandalf, né, que é o mago, vai lá, bate na porta dele. Ele morava numa toca, literalmente numa toca. Uma vida tranquila, sossegada. E daí chama ele para uma aventura em que eles iam recuperar o tesouro lá que estava sendo protegido por um dragão. E ele ficou relutando ali, acho que alguns capítulos, né? Justamente com isso. Cara, mas... minha vida aqui tá boa, eu não sou esse cara, eu não sou isso, eu não sou isso que você tá falando que eu sou. Aí ele sai meio atrasado, mas vai, né? Vai atrás junto com o Frodo e os anões, e daí luta com o Troll, luta lá contra o dragão, entra numa batalha, e depois ele volta para casa dele, né? Mas ele não volta mesmo, né? Ele, assim, aconteceu tudo aquilo, ele volta para aquela situação de conforto que ele tinha, mas ele era uma pessoa diferente, né? Porque ele tinha vivido tudo isso. Então é isso, essa coragem de sair de casa e fazer algo impulsiona pra gente ser alguma coisa. Não é a frase muito do além. Mariano Suassuna que seu filho falou? Que histórias boas de viver, elas são ruins de contar, mas histórias ruins de viver são as boas de contar. E são, e são as boas também, viu? A história ruim de viver, mas são as mais felizes. Cara. Claro, É exato. impressionante. Depois, com o tempo, olha só como o ser humano é ingrato. Dá né? saudade Você até começa a dessas pensar, histórias, né? Dá saudade de Na bater. hora que ele fez o samba ali, vem um sorrisão, né, Pailu? Só que naquele momento você está querendo alcançar outro nível, né? Você quer ir para outro nível. Mas hoje, pensando, você fala, cara, como eu era feliz, né? Acho que é um pouco por isso que a gente está aqui, né? Não que a gente fala em vários episódios, não viemos aqui cagar regra, não viemos aqui dar aulinha de nada. Mas, poxa, se a gente somar as nossas idades aqui, numa boa, dá quase 200 anos, né? Só o Júlio colabora com os 80. Espiritualmente. Aparente só. Né? Espiritualmente é uns 800. Uns 800, né, Pailu? Tem 200 anos aqui de experiência com coisas boas, com tombos, com alegrias, com tristezas. Puxa, olha, pessoal, isso é o que a gente viveu, o que a gente aprendeu. Se isso for útil para alguém, coma, né, se nutra dessa experiência, desse aprendizado, que aí vai nos ajudar a cumprir um pouco a nossa missão. Então, você tem razão. Na hora a gente não sabe porque está vivendo aquilo. Mas agora que a gente já entendeu um pouco,
que a gente está tentando fazer é multiplicar, né? Deixar que esse conhecimento se espalhe. Bom, você tá Chefe, e aí? falando de temperar cérebro e tal, não sei o quê, né? Que o Júlio fica meio abismado, né? Porque não é coisa de canibal. Lembra que ele fala isso? Mas eu acho que tem uma coisa super legal que o Doni trouxe pra gente. Dionísio. Dionísio, não. Tá evocando. Que é o seguinte: na escassez a gente busca a criatividade e você vai num plano de crescimento, né? E aí, no caso dele aqui, tinha esse plano que tinha o objetivo lá da filha fazer a faculdade, então ele tinha que ter uma renda, ter que se monetizar para poder honrar isso, até como pai e provedor ter essa obrigação. Não é nem ter coragem, é obrigação, né? Isso aí tem que fazer e ponto. É papel. Ele escolheu ser pai, então ele tem que honrar isso. Ponto. Isso é válido para todos os pais, tá? O ponto aqui de aprendizado que eu queria dividir com a audiência é que às vezes a gente está muito imbuído na busca pela riqueza. E a riqueza, num primeiro momento, a gente olha para a riqueza monetária. Só que tem outras riquezas. Tem a riqueza da saúde, tem a riqueza da cultura, da informação, do aprendizado, da família, e tem a riqueza espiritual. Então, você tem que permear por essas riquezas. Se você ficar só pautado na riqueza monetária, financeira, eu dei super certo, sou um cara muito rico, tenho uma empresa grande, tenho tantos funcionários, tenho posses, tenho muitas propriedades e tal. Cara, tá totalmente desequilibrado. Sabe por quê? O dinheiro está emprestado para gente. Quem vai usufruir Você disso? falou de começo, meio e fim, né? Sim. Tem uma frase americana que diz que a única certeza que a gente tem, né, que é death and taxes. A morte é uma certeza e quem tem que pagar imposto é outra certeza também, não tem como fugir. Entendeu? No meio tá todo esse resto. E aí o dinheiro que te busca tanto o tempo todo, a vida inteira, ele tá só emprestado. Fugaz, é tudo Tá fugaz. só emprestado. Salomão fala em Eclesiastes, não sei se vocês leram Eclesiastes, é justamente isso. Né? E tanto é que ele foi escrever Eclesiastes pautado mesmo. O que mais eu tenho dessa vida? Né? Então ele fala que é fumaça, é tudo fugaz. Então, se você. É por isso que eu prezo esses pilares: espiritualidade, saúde e trabalho. Porque se você ganha ali, se tem a sua renda ali, tá? Você se deu bem na parte financeira, mas se você não tem espiritualidade, se você não tem paz. Então, o que ele fala em Eclesiastes? E foi um dos caras mais ricos e inteligentes, enfim, da época O dele. autor, né? da Babilônia. Da Babilônia lá. Então, tudo aquilo que ele tinha, todos aqueles prazeres, 1000 mulheres, ouro, navios, enfim, aqueles dotes todos que ele tinha lá, ele chegou uma época e falou, pô, tá faltando alguma coisa, tem vazio aqui, né? E agora? Correr atrás E do aí vento. foi quando ele foi Fala, né? correr atrás do vento, exatamente. E ele sempre fala, assim que, na verdade, não importa a geração, é sempre a mesma coisa. Ele até cita que todos os rios, né, ele corre para o mar, para o oceano, e para o oceano vai para a nuvem. Nuvem e assim fica. Ele fala do vento, Ele fala assim, tudo isso. Todos os rios correm para o mar e o mar nunca se enche. Nunca se E o enche mar porque nunca se- puxa linda a essa nuvem pra imagem, pra- né? Como começa o Eclesiastes? Não há nada de novo sob o sol? Não, ele repete isso, abaixo esse tempo todo. Ele fala sempre abaixo do sol, né? Abaixo do sol. Abaixo do sol. Ou seja, que a vida dele foi tudo abaixo do sol. Quando ele estava para morrer, ele percebeu que tudo aquilo ainda ele tinha um vazio. Então, aquilo que o Paulo está falando é isso. Então, você pode conquistar o que for. Se você não tiver esses equilíbrios aí, você vai estar com um vazio. Então, por isso você tem que crescer financeiramente, mas já pensando na parte espiritualidade aqui. Família, saúde e tudo mais, para que você se sinta satisfeito. Completo. Justo. Bom, esse ciclo não vai acabar aqui. Não vai. Já está convidado para vir para a gente gravar em algum outro momento. Minha sugestão é falar de ditados. Mas aí, como o tempo não para, virão outras ideias e a gente volta. Então a gente precisa encerrar. Eu vou encerrar com uma citação de Pearl Jam. Ed Vedder aqui escreveu uma música lançada em 2002 no disco Riot Act. A música chama-se I Am Mine, né? Uma tradução livre, Eu Sou o Meu. Ele diz, I know I was born and I know that I'll die, the in-between is mine. I am mine. Então, numa tradução livre, eu sei que eu nasci e eu sei que morrerei. O intervalo disso é meu. Minha responsabilidade, minha escolha, ou seja, eu sou o meu. Eu sou o meu, bota toda a responsabilidade no nosso colo. E aí, o que você vai fazer com esse tempo? Porque ele está correndo. A gente piscou o olho aqui, 1h e tal de bate-papo, que dava para ficar mais 3 horas. Sim, mas e aí? Né? Então, acho que
É uma delícia ter esse tipo de papo, né? Porque Nossa senhora. ontem numa realmente... aula, comentei com eles no café da manhã, que a gente se reuniu, falei, ontem a gente estava falando sobre doutrinação e uma das falas era, todo aquele que vai doutrinar, seja qual for o tema, ele no final dos contos é doutrinado primeiro, né? Para ensinar, primeiro eu tenho que aprender. Então olha que lindo que a gente vem aqui conversar achando que vamos, né, gravar alguma coisa para dividir com as pessoas e o primeiro grande, né, botão de flor que se abre é dentro de nós, né? Primeiro nasce um aprendizado dentro de cada um de nós. Eu agradeço profundamente vocês três por me ensinarem tanto aqui nesse dia de hoje. Em 1 hora e tal de bate-papo, um montão de coisa vai pipocando. Muito Isso bem. aí. Doni, super obrigado, querido. Você se divertiu? Putz, muito. Adorei. Uma vibe bem legal, uma energia legal, bem bacana. Quero até agradecer ao QC2S aqui, né? Quando comi o cérebro de Sócrates. Boa. Muito legal. Eu espero ser convidado outras vezes vir aqui. Realmente, para esse assunto tem muita coisa. Você estava falando, ele estava falando, começou a aparecer muitas coisas aqui na minha cabeça que, de repente, outra pessoa poderia estar ouvindo, impactando, né? Aliás, esse é meu legado, esse é o legado que eu quero deixar, é impactar. E se for 1, 2 pessoas, onde eu passo é impactar pessoas, é fazer pessoas entenderem que ela pode tudo, ela tem uma força dentro dela que ela nem sabe, ela só vai saber quando ela for fazer e ela conseguir. Sabe aquele negócio? Sabia que era impossível, foi lá e fez? Fica assim, não vou conseguir. Vai lá e consegue. Então eu super agradeço você, Danilo, você, Palu, você, Júlio, pelo convite. O papo foi muito legal, aprendi muito aqui com vocês. Agradecer a sua Bem filha que tá aqui dinâmico. nos bastidores, que lhe trouxe. minha Que eu sei que filha hoje em ali, dia, a se a doutora filha não Larissa. autoriza, o pai não vem, hein? Aliás, então, muito obrigado. Filha ali é bem parecida, viu? É impressionante, não procrastina nada, tem para fazer, vamos fazer. É um jovem diferente. tempo Vamos não dizer assim, para, não para. Muito bem, mas o tempo não para aqui pra gente também. A gente precisa encerrar, tem que parar pra gente, né, o né? episódio. Nós vamos parar este episódio, mas a semana que vem a gente volta com mais um bate-papo. Esse bate-papo que é quase um bate-papo de boteco. Só falta a cervejinha, né, Pailu? Tá Pailu, cheio posso isso pedir aí, a né? latinha que tá aí? Né, outro dia a gente recebeu o Reciero da Tesla, né? Eles lançaram uma cerveja inspirada no nosso podcast. Olha que show. Só que ela chama Quando Bebi o Cérebro de Sócrates. Muito gentil, né? É isso. Então, obrigado aqui por esse tempo que a gente bebeu, comeu, nos nutrimos aqui com esses aprendizados. Semana que vem a gente volta com mais um episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Abraço, Valeu. turma. Valeu. Obrigado. Valeu. Gente. Valeu. Tchau, tchau.